Existem três momentos históricos que foram muito decisivos para o Brasil e para o mundo. E esses três momentos históricos, eles conseguem se encaixar assim, ó, na maioria dos temas. Então, eles são bem coringões para você utilizar. Um é 1500, o outro é 1760 e o último é 1988. Será que você já sacou quais que são? Eu vou te explicar por que eles são muito coringa e quais temas você consegue utilizar. E ainda eu vou te mostrar exemplos de redação de alunos que foram nota máxima no Enem e utilizaram esses repertórios na introdução. Então, vem comigo para você entender o que você pode citar e que vai resolver a sua prova. Oi, rede alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui da Redação Online, e você já sabe que aqui você pode ter a sua redação corrigida, detalhada, indicada e propor assim o que você faz para melhorar a sua redação, tá? Então aqui embaixo tem um link para você da nossa plataforma de correções. E você que já corrige a redação com a gente sabe o quanto é importante você trazer bastante informação, você ser bem informado, você saber sobre muitos assuntos, para que você aplique na sua construção da redação. Uma pessoa bem informada, uma pessoa que sabe sobre a história do Brasil e do mundo, ela manda melhor na redação do que uma que não tem conhecimento, certo? Assim como você que lê muito, assim como você que assiste muita série, muito filme, sempre tem alguma coisa que você pode citar. E hoje o peso da redação no Enem, principalmente, ele mudou. Ele mudou porque ele precisa ser legítimo. Não é tentar encaixar uma redação, é de fato ela fazer sentido com aquela temática. Então, olha só. Vamos primeiro entender que momento é esse de 1500 e você não precisa saber toda a história, você não precisa ter uma aula histórica aqui. Você tem que saber alguns pontos que são importantes. Quando a gente fala de 1500, a gente tem daqui, ó, uma coisa que é a colonização do Brasil, certo? Certo. Com a colonização do Brasil, o que você precisa entender em relação à colonização? Veja que eu vou te dar conceitos muito básicos de história, porque eu não sou professora de história, eu sou professora de redação. Mas o que disso daqui que funciona na nossa redação? Bom, primeiro, colonização. Vamos voltar, vamos imaginar assim que a gente estava lá e aquilo estava acontecendo. O português chegou ao Brasil. Para começar, que você não usa mais o termo descobrimento do Brasil, você usa chegada dos portugueses ao Brasil. Olha que finesse, olha que bonito. Chegada dos portugueses ao Brasil. Com isso a gente tem, galera, seguinte, o português chegou ao Brasil, foi pacífico? Não foi. O português chegou ao Brasil e ele aprendeu a conviver com as diferenças de como o índio era? Não. Então você tem que lembrar disso. Houve um apagamento cultural, houve uma devastação da fauna, da flora. Se preocuparam com o meio ambiente? Não. Isso deixa marcas até hoje, certo? Intolerância religiosa. As marcas da intolerância religiosa no Brasil estão muito atreladas à chegada dos portugueses que demonizaram a crença dos índios, dos indígenas e implementaram com as missões jesuíticas o cristianismo. Então a gente tem só aí várias marcas. Papel da mulher, falta de nacionalismo, falta de um herói nacional, jeitinho brasileiro, ok? Valorizar o estrangeiro, não valorizar o nacional. Isso até as marcas da literatura, quinhentismo. Então é um recorte muito legal que você consegue utilizar para muito problema social, inclusive organização das cidades, tá? Dá até para encaixar numa mobilidade urbana que é desde a colonização, que não se pensa num plano diretor, numa organização das cidades. Bom, vamos ver isso aplicado, tá? Essa redação aqui estava disponível e eu achei ela, é da Maria Fernanda Simeonato, e ela começou dizendo assim, ó, que historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, recorte temporal lá um pouquinho para frente de 1500, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e seus conhecimentos acerca das peculiaridades territoriais menosprezados. Na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator imprescindível à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na conservação de seus saberes. Logo, urge medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. O que a gente tem aqui? Tá? O tema
o tema que vai falar sobre a cultura, o povo tradicional, e a gente diz que desde as missões jesuíticas, os nativos tiveram suas tradições suprimidas. Volta na história. Bom, a gente pode falar que desde as missões jesuíticas, desde o Brasil colônia, desde a colonização, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, que a fauna e a flora não são uma responsabilidade social. Para falar do escravismo ilegal, para falar das mudanças climáticas, para falar de sustentabilidade. Então, olha como você consegue diversificar independentemente do tema, tendo um ponto legítimo na história, ok? 1500 para mim é um ponto assim desses coringas que eu digo assim, use, cite. Depois, 1760. O que aconteceu em 1760? Revolução Industrial, quando o homem passou a ser dependente da máquina, quando mostraram pra gente o quanto a tecnologia era boa, independentemente de como. Mudou a maneira como as famílias se organizavam para trabalhar, mudou as tarefas domésticas, mudou o comportamento, mudou a alimentação. Plural, é muito plural. Você usa inclusive para temas de obesidade, para temas de segurança alimentar. E aí, a gente vai ver também como isso pode ser refletido na introdução da redação. Essa redação é da Vanessa Tudde, e ela começa dizendo assim, ó, que o mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, como destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial. Aqui ela pulou para a terceira, mas é a revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle dos dados em inúmeros países. Entretanto, essas ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação do comportamento do usuário, que se desenvolve devido a não só a falta de informação popular, como também a negligência governamental. Olha só, era o tema do Enem que falava da manipulação dos dados. Olha aqui, usou esse descobrimento, usou as possibilidades de comunicação, usou a revolução industrial para ligar com a manipulação dos dados. Eu usaria a revolução industrial por não ter mais bebês, por ter mudado a maneira como a família se organiza. Não é uma culpa ruim, mas é uma situação. 2, a insegurança alimentar, o problema da má alimentação. Insegurança é diferente, né? A má alimentação, o capitalismo, o consumo excessivo. Tudo isso você pode utilizar sim com revolução industrial. Beleza? Beleza. E agora, o queridinho, mas não menos importante. Gente, o que aconteceu em 1988? Uma coisa que tem as iniciais do meu nome. Constituição Federal. Olha que legal. Todos os direitos garantidos na Constituição. Todo mundo é feliz, todo mundo tem saúde, educação, moradia, meio ambiente equilibrado. Todo mundo é protegido pela lei e dá tudo certo. Mas na prática é diferente. E existem várias maneiras de utilizar a Constituição na redação. Sempre que tem alguém desassistido de algum direito, você pode dizer que essa pessoa vive à margem da Constituição de 1988. Bom, vou pegar aqui um primeiro ponto aqui, um ponto que inclusive vai lá no meio da redação colocar a introdução, é a Constituição. A primeira exibição pública do cinema ocorreu no ano de 1985, na França. E aos poucos difundiu-se para todas as nações, sendo ainda uma grande fonte de entretenimento, inclusive no Brasil. Além disso, é notória sua função social ao proporcionar aos espectadores tanto uma atividade de lazer quanto uma propagação de informações e conhecimento, como os documentários, filmes contendo alusões históricas. Nesse viés, a Constituição Federal de 1988 determina o direito ao entretenimento a todos os cidadãos, assegurando o princípio da isonomia. Entretanto, o acesso ao cinema do país vem deixando grandemente de ser democrático, sobretudo devido à segregação espacial e aos elevados custos, ferindo o decreto que demanda a ação pontual. Então, eu trago aqui a Constituição, eu não, né? A Luísa, e depois ela coloca o quanto isso não é cumprido. E aqui, gente, funciona para todos os problemas sociais, tudo que está previsto na Constituição e não acontece na prática.
Então, são 3, 1500, 1760 e 1988, que você elenca, sim, todos os problemas. E olha, me arrisco a dizer todos os temas. Combinado? Um beijo, espero que você faça um bom uso desses repertórios na sua produção de redação. Quero ler a sua produção de redação aqui, ó, no Redação Online. Não deixe de conferir a nossa plataforma, vem corrigir a sua redação com a gente, tá? Um beijinho, fiquem bem, até a próxima aula.